Olá, meu nome é Felipe Lopes e hoje estamos em um cenário diferente, entre aspas, porque na verdade só estamos em outro lugar da mesma sala. E a gente está aqui em um lugar diferente porque hoje o vídeo é diferente. A minha intenção com este vídeo aqui é trazer uma espécie de... eu não saberia como dizer exatamente, mas meio que trazer uma espécie de utilidade pública para o canal, por assim dizer. A ideia aqui é pegar uma coleção já um pouco antiga, mas que de certa forma fez algum sucesso, é uma coleção legal, e trazer um guia de leitura dela. Então, por que isso? Porque muitas vezes eu pego uma edição e tô lendo e de repente eu percebo, ué, peraí, essa história aqui eu já li em outro lugar. E aí eu fico naquela, tá, e aí, será que se eu continuar lendo, vai ser tudo igual? Daí eu tenho que olhar mais adiante, né? A história, na verdade, eu já li toda. Aconteceu comigo em algumas edições da nova Marvel. E aí acabou que me chateou bastante, justamente porque eu até tinha comprado em duplicidade um material que eu não sabia que eu já tinha em um mix que eu tinha comprado anteriormente. Então, para sanar as dúvidas com relação a quais edições são publicadas em um mix, também para sanar a curiosidade de quais edições de um mix ainda estão exclusivas no Brasil, para trazer aquela informaçãozinha de, ó, essa edição estão contidas nesse encadernado, enquanto que as outras estão no outro. Então, se vocês já tiverem esses dois, pula essas. Então, todo esse tipo de informação a gente vai trazer aqui nesse vídeo. Eu penso assim, ó, o YouTube ele tem uma proposta muito abrangente no que tange conteúdo num geral. Mas acontece que acaba que caímos em duas vertentes bem explícitas no fim das contas. Uma delas é o vídeo de entretenimento, que é um vídeo que, por mais que ele seja tão importante quanto qualquer outra coisa, ele vai te trazer entretenimento, vai te trazer um momento ali para desligar, para curtir, simplesmente para assistir por assistir. E também tem aquele vídeo que funciona mais como um serviço, que é um vídeo que te entrega algo. A minha intenção com o canal é meio que oscilar entre as duas coisas, por isso tem tantas resenhas aqui, não somente unboxings. Eu vejo o unboxing meio que como uma mistura disso, porque a gente acaba tendo muitas vezes aquela dica de quadrinho e também um entretenimento, porque é legal ver uma pessoa abrindo caixa e mostrando coisa que comprou. Isso é legal, essa é a verdade. Então, esses vídeos aqui de guia de leitura, a começar desse que será um teste, tem por objetivo ser um serviço. Eu quero mostrar para vocês o que vocês têm de HQs para serem lidas em um determinado lugar. Ou, por exemplo, qual a sequência de determinadas HQs que vocês precisam ler para um determinado arco, coisas assim. Eu comecei por Paladinos Marvel porque é uma das primeiras coleções que eu fiz e também é uma coleção pequena, ela tem 13 volumes. É uma coleção também que eu posso dizer para vocês que é relativamente fácil de se encontrar. A minha eu completei quase toda ainda em sebos, meio que sem ter muita intenção de completar. E os últimos volumes que me faltavam eu completei através do site Rica, que eu vou deixar o link aqui na descrição. A maioria dessas coisas aqui, no formato em que foram concebidas para essa coleção, nunca mais foram publicadas, contudo, elas se separaram pelo mundo dos quadrinhos afora. Então bora lá para o nosso guia de leitura, destacando que nós seguiremos algumas regrinhas aqui. Eu vou explicar para vocês essas regrinhas, que na verdade são os padrões que eu utilizei através do guia em si. Esse guia aqui eu vou fornecer para vocês, caso vocês queiram ter ele no computador de vocês ou celular. É uma imagem de 7.000 megapixels, 7.000 pixels, na verdade, mega não, por 7.200 por 7.400. Então é uma imagem muito grande, eu não poderia simplesmente postar em uma rede social, em algum lugar e fornecer para vocês, porque ela ia ser redimensionada e ia perder a qualidade. Então o que eu vou fazer é deixar essa imagem aqui num link, tá aqui na descrição, é o link do meu próprio Google Drive, não tem risco para vocês, não se preocupem. Então vocês podem baixar a partir dali essa imagem. E o que eu fiz aqui? Eu simplesmente alinhei todas as revistas do 1 ao 13, mostrando suas capas. Aqui nós temos as histórias contidas dentro delas em forma de coluna, então são 4 histórias por cada edição. Então tá aqui as 4 histórias em cada coluna. Quando nós temos essa linha preta aqui, determina que as histórias que seguem esse caminho aqui em linhas pretas, elas são aglomeradas, são também publicadas nesta outra edição. Quando nós temos aqui, por exemplo, ó, também significa que essas 3 histórias aqui estão aqui.
As linhas azuis são simplesmente para demarcar em qual edição ela pertence. E quando uma edição é exclusiva de The Paladinos Marvel, ou seja, só saiu aqui, ela tem esse aviso aqui em vermelho. Não tem muito mistério. O que eu anotei aqui foi simplesmente roteirista, artista e o lugar original onde essa história foi publicada. Pode parecer besteira, mas eu acho importante que tenhamos essa informação. Porque, para entender um pouco mais de como a cronologia foi concebida, é importante que tenhamos a noção de qual edição originalmente publicou ela nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles seguem um padrão mais ou menos para publicações. Eles colocam o nome da revista, o ano em que ela foi iniciada e posteriormente o número dela, acompanhado do ano em que foi publicada. Então é muito comum que vocês vejam, por exemplo, Capitão América 1998, fecha parênteses com o Capitão América, né? Depois nós temos ali número 4 de 2014, sei lá, de algum outro ano. Tá, mas como assim 98 e 2014? Por quê? Porque esses números dessa revista foram resetados, os números, não a história propriamente, no ano de 98 lá. E a partir daí ela foi sendo publicada do número 1 e atualmente em 2014, sei lá em que ano, ela está no número tal e esse foi o ano em que esse número foi publicado. Isso serve para dar os reboots e não fazer com que cada nova edição do personagem tenha um novo nome. Isso já foi, eu acredito que já tenha sido tentado, porque nós temos, por exemplo, o Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha, Hulk, o incrível Hulk, e tem várias dessas, Homem-Aranha, Teias do Aranha, né? Tem várias dessas tentativas de simplesmente dar outros nomes, mas eu acho que elas realmente não funcionam tão bem quanto simplesmente dar o ano para aquilo ali. Então entendam que esses reboots de números não são necessariamente reboots da história. Foi um ponto-chave em que a Marvel, nesse caso aqui, decidiu que a história fosse reiniciada, os números reiniciados. Então, a partir dali, geralmente, eles têm um cuidado maior para atrair novos leitores. Então, eles recontam algumas coisas, eles ignoram outras, e assim a história é reconstruída. O ideal para quem quer começar a ler, obviamente, é sempre pegar esses número 1. E aqui no Brasil acaba que nós temos também os número 1 recebendo os reboots conforme o que é feito lá nos Estados Unidos. Só que no Brasil é uma salada de frutas. Essa é a verdade. As coisas saíram em mix, saíram em encadernados. Tem história que saiu em 8 lugares diferentes. Tem história que saiu só em um. Tem história que foi cortada pela metade. Tem história que foi embaralhada e contada do avesso. Então é uma bagunça. Por isso é tão importante que nós tenhamos esses guias de leitura. Por exemplo, eu gosto muito do Justiceiro. Onde é que eu acho o Justiceiro de 2001? Em Paladinos Marvel. E depois disso, e aí? Como é que a gente descobre? E a dica que eu quero deixar para vocês, caso vocês tenham em especial algum personagem, ou simplesmente queiram fazer uma pesquisa semelhante à que eu fiz para esse programa aqui, para esse vídeo, é usar o Guia dos Quadrinhos. Um dos melhores lugares, um dos melhores amigos do colecionador de quadrinhos no Brasil. Através dele vocês vão conseguir tanto registrar suas coleções, quanto controlar o quanto vocês estão gastando com elas, assim como também controlar o que foi lido, o que não foi, dar notas para suas HQs favoritas e, é claro, também pode fazer a pesquisa e descobrir onde originalmente uma história foi publicada. O Guia dos Quadrinhos é alimentado pelas pessoas que o usam e também pelos seus criadores. E além disso, vocês podem apoiar o Guia dos Quadrinhos através, eu não lembro agora, acho que é do Apoia-me ou do Catarse, não sei, mas não vem ao caso. O link vai estar aqui na página inicial dele, já aparece lá. Assim vocês, além de ganhar benefícios, também podem participar de alguns sorteios e, é claro, ajudam essa obra tão grandiosa. Não tem parceria nenhuma com eles, gostaria de ter, não para ganhar algo, e sim para mais uma vez poder destacar o quanto eu acho o Guia dos Quadrinhos importante e essencial para o nosso cenário de colecionismo BR. Então, bora lá. Eu vou ir com vocês aqui seguindo da esquerda para a direita, depois a gente passa para baixo, está separado por personagens aqui. Vamos começar pelo Justiceiro. Vai aparecer meio cortado aqui a capa de cima, mas é justamente para a gente enxergar um pouco melhor aqui embaixo. Então, a contar de Punisher número 1 de 2001 até Punisher número 6 de 2001, nós temos aqui em sequência, ó, volume 1, volume 2, volume 1 Punisher 1, volume 2 Punisher 2, volume 3 Punisher 3 e assim vai até os 6. Todos eles tiveram tanto o roteiro do Garfienes quanto arte do Steve Dillon. Então essa sequência aqui se
se consagrou de um a outro. Sendo que, do volume 1 ao 5, foi publicado também no encadernado Justiceiro por Garfienes, que saiu recentemente pela Panini. Então a história não começa aqui, tá? O Garfienes não começou a escrever o Justiceiro por aqui, mas ele acabou participando ativamente aqui nesse começo dessa fase. E todas essas histórias acabam aparecendo em Justiceiro por Garfienes. Já do volume 6 em diante, está contido no segundo encadernado do Justiceiro, o Justiceiro por Garfienes. Então é importante destacar isso. Sendo que as histórias 5 e 6 estão juntas. Tem duas histórias do Justiceiro no volume 5. E aí, no volume 6, nós temos uma história do Garfienes no roteiro, com o Joey Quesada na arte. Essa história aqui saiu em Marvel Knights Double Shot. E ela também foi divulgada, foi publicada aqui em Justiceiro por Garfienes no volume 2. Depois disso, nós temos uma história que foi tanto roteirizada quanto teve arte do Steve Dillon. Por quê? Por que teve roteiro e arte do Steve Dillon? Porque essa história aqui é uma história sem balões de fala. Então foi uma história especial para um evento, que foi o mês do silêncio. E tem um outro nome lá em inglês, eu não vou lembrar. E por conta disso não tem balões de fala, não precisou, entre aspas, do roteiro do Garfienes. Contudo, mesmo não tendo a presença ativa do Garfienes, eu acredito que ele tenha ajudado de alguma forma, porque essa história também está no encadernado Justiceiro por Garfienes. Depois disso temos o começo aqui de uma fase que é exclusiva no Brasil, começando com Quando Frank Dorme, que tem o roteiro de Ron Zimmerman e arte de Mike Lilly. Aqui tá um pouquinho pequeno, tá? Deve estar um pouco difícil para vocês lerem, mas se vocês derem zoom aqui, fica bem nítido, ó. Não perde muita qualidade da imagem. Isso aqui é exclusivo no Brasil, saiu só em Paladinos Marvel, e ela saiu em Punisher número 8 de 2001. No volume 9 não temos Justiceiro, então caso vocês queiram comprar Paladinos Marvel, mas querem comprar simplesmente para ler Justiceiro, vocês não precisam do volume 9. E caso vocês queiram simplesmente para ler as coisas que são exclusivas de Paladinos Marvel do Justiceiro, comprem do volume 8 em diante. Então no volume 10 voltamos com o Justiceiro, e aqui temos o roteiro do Tom Peyer e a arte do Manuel Gutierrez, que foi publicado em Punisher número 9. Reparem que houve um pulo em Paladinos Marvel, mas a história segue aqui do volume 8 para o 9 normalmente. Agora, pessoal, volume 10, mesmo roteirista e artista no volume 11. Carnificina sobre rodas, mesmo roteirista e artista no volume 11, publicado no volume 12 da Paladinos Marvel. E para finalizar, temos aqui Tom Peyer e Manuel Gutierrez fechando os Paladinos Marvel em Punisher número 12, que saiu no volume 13 de Paladinos Marvel. Pode parecer confuso falando isso, saiu, é o Punisher 12 que saiu no volume 13 de Paladinos Marvel, mas não tem muito mistério. Aqui são as histórias, ali em cima a capa do volume, então vocês não terão como se perder, tá? Aqui, então, a gente vai para o próximo personagem. Agora nós vamos para o Quarteto Fantástico, que teve só 4 histórias sendo publicadas em Paladinos Marvel, sendo que estas são uma minissérie. Começando com Era Uma Vez na Rua Yancey, Olhando para o Aquário. E agora eu percebi que eu copiei e colei aqui, editei algumas coisas, esqueci de trocar os nomes das histórias. Mas são 4 histórias diferentes, tá? Olhando para o Aquário, não sei o que é da Topeira, e o último eu confesso que eu não vou lembrar de cabeça, mas é uma outra história também. Essas 4 histórias aqui foram publicadas originalmente em Fantastic Four 1, 2, 3, 4, que teve 4 volumes nos Estados Unidos, e elas saíram aqui nesse encadernado Marvel Knights Quarteto Fantástico 1, 2, 3, 4. Esse encadernado tem só essas 4 histórias, mais uma outra história que tem o Nick Fury junto, que vai aparecer logo abaixo, e fecha o encadernado. Então, se vocês têm Paladinos Marvel, esse encadernado aqui é dispensável. Depois disso, nós temos aqui, então, a Elektra. A história da Elektra, ela não tem um nome próprio, tá? Não tem um título para a história. Então, por conta disso, eu peguei uma das primeiras frases que aparecem ali, que parece ser o título da história, se é verdade, que é Elektra, Livro do Samurai. Então, aqui nós temos do volume 1 da Elektra até o volume 10, sendo que pula um número aqui, se eu não me engano é o 6, isso mesmo, pula o 6, todos publicados do volume 7 até o 13 de Paladinos Marvel. São histórias sequenciais com um pequeno detalhe. No começo temos o roteiro do Brian Michael Bendis, que é muito famoso na Marvel, tem uma legião de fãs. Arte do Chuck Austin. Ok. Ele e o roteirista e o artista se mantêm até o volume 5.
No volume 6 eu não sei o que acontece, mas no volume 7 temos o Greg Rucka assumindo o roteiro e o Chuck Austin continua na arte. Contudo, logo em seguida no volume 9, o Chuck sai e entra o Joey Bennett, e aí continua o Greg Rucka e o Joey Bennett do volume 9 ao 10. Tanto essa fase da Elektra aqui, quanto a fase do Justiceiro que a gente estava vendo ali em cima, continuou na revista Justiceiro e Elektra, que era um outro mix que compilava a história dos dois personagens, sendo que a fase do Justiceiro, se eu não me engano, não foi até o final, mas a da Elektra foi. Então toda essa fase foi publicada no Brasil. Contudo, essa primeira parte aqui, até o volume 10, é exclusiva de Paladinos Marvel. Então, quer ler Elektra e não sabe nem por onde começar, tá aqui uma boa pedida. Paladinos Marvel a partir do volume 6. Não adianta comprar para baixo esperando Elektra, porque não vai ter. Repara, inclusive, que não tem ela nas capas dos volumes anteriores, mas tem ela como capa principal do volume 6, e eles gostaram tanto que ela virou capa de quase todos os outros volumes. Então tá. Depois disso, nós temos um dos personagens mais amados do grande público, que é o Capitão América. Deixa eu só ajeitar aqui nosso guia para não me perder. E aqui vocês já vão tomar spoiler do Hulk também. Mas olha só, toda essa fase aqui do Capitão América é exclusiva, tá? Toda ela. Ela vai do volume 1 ao 7, começando com Monstruosidades, com o roteiro do Dan Jurgens e arte do Andy Kubert. Reparem que ambos, roteirista e artista, se mantêm nessa saga aqui do começo ao fim. E isso aqui foi publicado em Capitão América de 98, volume 28, 29, 30 até o volume 34. Uma sequência de histórias do Capitão América que, por se tratar de uma sequência que continha um teor um pouco mais de guerra, um teor um pouco mais adulto, coube dentro de Paladinos Marvel, que tem por intenção ser uma revista um pouco mais adulta. Então, aqui, caso queiram ler Capitão América, entendam que só precisam do volume 1 ao 7, não precisa de mais nenhum outro volume da coleção Paladinos Marvel. Agora nós vamos para o Incrível Hulk. O Incrível Hulk foi um dos personagens que mais teve história dentro de Paladinos Marvel, pulando apenas o número 12. E reparem que aqui nós temos uma sequência de cães de guerra, sendo que vai da parte 1 até o 7, com o roteiro do Paul Jenkins e arte do Ron Garney. Essa fase aqui do Hulk foi publicada originalmente The Incredible Hulk, de 2000, número 14 até o número 20. Sendo que todos esses volumes estão compilados dentro do encadernado capa vermelha da Salvat, que vocês podem ver aqui embaixo, que é o encadernado do Hulk. Esse capa vermelha ele tem por objetivo trazer ali uma fase de algum personagem. Eles escolheram justamente essa fase aqui. Depois disso, nós temos 5 histórias exclusivas de Paladinos Marvel. Ainda não saiu em nenhum outro lugar no Brasil, sendo Querida Beth com Paul Jenkins e John Romita Jr. na arte, Paul Jenkins no roteiro. Reparem que o Paul Jenkins está em todas, né? Depois nós temos Sempre no Seu Coração, com o roteiro do Paul Jenkins e arte do Ron Garney. Ele voltou. Aqui foi um especial, né? Que teve John Romita. Depois nós temos o roteiro do Paul Jenkins e arte do Ron Garney de novo em Pretérito Perfeito. Depois, Uma Vez na Vida, mesmo roteirista e artista. E por fim nós temos Fabian Chiesa e Kyle Holtz em Incrível Hulk número 29 na revista Animus. Então todos esses volumes aqui são exclusivos de Paladinos Marvel. E agora, por fim, vamos para o último personagem, se eu estou correto, isso mesmo, que é o Nick Fury. E o Nick Fury não tem nenhuma história exclusiva nesse encadernado, mas reparem que ele tem uma história que está lá naquele encadernado do Quarteto Fantástico, aquele Marvel Knights, né? Deixa eu puxar ele lá para cima só para vocês verem em qual volume está sendo publicado. Então, olha só, o Nick Fury, ele tá do volume 8 até o volume 12, não tem Nick Fury no volume 13. Então, se vocês querem só o Nick Fury, 8 ao 12, já tá morta a cobra. O Nick Fury teve seu reboot também em 2001 e Fury de 2001, sendo com o roteiro do Garth Ennis e arte do Derek Robertson. Reparem que temos aqui no número 2 ambos e tal, e foram eles até o volume 6. E a fase do Nick Fury de 2001 vai até o volume 6 e encerra. Então, tudo dessa fase aqui está compilado nesses 6 volumes que acabam saindo em Paladinos Marvel 8, 9, 10, 11 e 12. Além disso, temos o Mundo de Nick, que foi publicado também nesse encadernado aqui, que originalmente era de Marvel Knights, Double Shot. E temos aqui o roteiro do Grant Morrison e arte do Manuel Gutierrez. E é isso. Parece que quando a gente pega esse tanto de revista, eu vou pegar, deixa eu
colocar aqui só para a gente abrir a imagem, vocês verem um pouco melhor. Quando a gente pega esse tanto de revista aqui, ó. Até um cabo junto. A impressão que dá é que tem uma infinidade de coisa, né? Mas quando a gente começa a separar em pedacinhos, acaba que a gente percebe que nem é tanta coisa assim. Eu costumo ler essas histórias da seguinte maneira. A mesma maneira que eu contei para vocês aqui como estão organizadas as histórias. Eu pego um personagem e vou do começo ao fim. Por isso eu faço isso aqui, ó. Repare, tem ali, ó, Justiceiro 01. Ali tem Fantastic Four 01, Capitão América 01, Hulk 01. Com isso, eu vou pegar aqui primeiro o Justiceiro, vou ler a história, depois eu vou para o segundo volume lá e pego ali o Justiceiro de novo e continuo a história dali. Eu faço isso porque geralmente eu esqueço o que eu li e aí muitas vezes fica uma bagunça se eu leio na sequência que foi proposta pela Panini aqui. Então por isso eu não gosto muito de ler esses mix, apesar de eu achar que eles são mais acessíveis de certa forma, né? E tem mais essa questão de ser divertido completar eles, querendo ou não, tem um certo tom de diversão sim nisso. Então, claro, muitas das coisas que foram publicadas aqui também, elas só estão aqui, como vocês puderam ver, do volume... em todos os volumes, né? Em cada um deles tem pelo menos uma história aqui que é exclusiva. Ó. Reparem que Capitão América tem do volume 1 ao 7, aqui do volume 6 até o 13 tem histórias exclusivas da Electra. Então, tem coisas que só vai ser encontrada aqui justamente porque ou elas são razoáveis ou não houve espaço ainda de encaixar elas em outros lugares. Então acaba que a gente tem essa necessidade sim de ler os mix, querendo, gostando ou não gostando. E é claro, tem outros mix que acabam trazendo uma história que é muito mais temática. Eu acho que a ideia inicial do mix era agradar um público mais alvo, sabe? Tipo, vou pegar só o leitor de Marvel Max e esse leitor vai comprar só essa revista aqui. Mas acaba que não é assim que acontece, né? Geralmente quem coleciona, quem compra HQ no Brasil é colecionador. Não acontece muito de uma pessoa passar numa banca e curiosamente comprar uma revista porque sim e depois não compra mais ou simplesmente só acompanha aquela lá. Então acaba que os mix não se tornaram essa coisa de nicho que eu acredito que fosse o objetivo deles e talvez funcionasse um pouco melhor. Agora nós temos ali edições que são mais focadas em personagens que acabam funcionando melhor do que os nichos que têm essa amplitude maior. Mas então é isso, eu quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. Quero pedir que vocês mandem um e-mail para a Cartinha Quântica. Vocês podem me contar como é que vocês leem mix, qual é o mix que vocês mais queriam ter na coleção de vocês, ou mesmo qual é aquela primeira coleção que vocês completaram. Ou talvez, sei lá, eu tenho uma coleção para vender e quero anunciar, manda aí também no nosso Correio Quântico. É como se fosse aquelas cartinhas que nós tínhamos nas revistas da Abril e companhia. E aí eu vou ler aqui junto com vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que vocês mandarem. Então, muito obrigado a todos que assistiram. Se possível, deixa aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí. Comenta o que acharam deste formato de vídeo. Nos vemos no próximo vídeo e fui!